Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Meus amigos, para mim, quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, nessa casa querida, onde sempre vimos aqui trazer alguma reflexão, algo que possa, de alguma forma, ajudar cada um de vocês na nossa caminhada aqui na Terra. Então, o nosso tema hoje, estive preso e não me visitaste. É um tema que tem até não foi uma coisa pensada, mas ele tem até uma relação com o que aconteceu recentemente, na semana passada, com os irmãos do Centro Espírita GEAP, que é até aqui muito próximo, e nos leva, claro, a pensar a respeito. Eu estou sentindo falta só do passadorzinho. Está aqui, né? Pronto. Então, pronto. Aí eu achei necessário, antes de qualquer coisa, iniciar essa nossa reflexão de hoje, esse nosso estudo, fazendo justamente uma sintonia, uma reflexão inicial, de sintonia e paz, pedindo pela paz social do nosso Brasil. Não é aquilo que aconteceu de fato no GEAP. Foi algo assim muito triste, independentemente de sermos espíritas ou não. É algo raro, mas infelizmente tem acontecido. Não é a primeira vez que se adentra numa casa religiosa. Infelizmente, tivemos vítimas fatais, 2 frequentadores, porque quero crer que o policial que lá estava era frequentador também da casa, e 2 assaltantes que lá estavam também perderam a vida. Então, vamos desde logo, ficar em oração, pensando sempre positivamente, pedir para que as autoridades, orar para que Deus ilumine as autoridades do nosso país, o nosso próprio povo, para que a gente possa efetivamente encontrar a paz social, ter mais segurança, para que a população possa efetivamente andar nas ruas, desfrutar dos lugares, do seu direito de ir e vir, de frequentar os locais, onde se bem entende, principalmente quando se trata de uma casa espírita, onde normalmente são centros de amor, Um centro espírita é um centro de propagação, de esclarecimento, de acolhida, de consolação. Então, que a gente possa hoje, todas as nossas orações, dedicar a todas as vítimas que houve, naquele caso no GEAP, as vítimas fatais, mas pedir acima de tudo força para que todos os irmãos que fazem parte do GEAP continuem a sua missão, a sua caminhada, não se sintam, a gente sabe da dificuldade que é enfrentar uma situação dessa, mas que eles renovem a sua força. Eles estão recomeçando as atividades nessa quinta-feira, Então que Deus ilumine a todos, os bons espíritos estejam com eles, para que aquela casa querida continue a sua missão aqui na nossa cidade, no nosso planeta Terra. Bem, então vamos seguindo em frente. Bem, eu vou conversar com vocês hoje, o nosso tema do nosso estudo hoje é Estive preso e não me visitaste. Então eu vou falar um pouco com vocês a respeito de dignidade humana, a respeito de presos, de situação da realidade carcerária do nosso país. E o que é que a doutrina espírita tem a ver com isso, se é que tem alguma coisa a ver. Vamos pensar um pouco a respeito disso. São essas as reflexões que a gente quer trazer, em cima principalmente de um texto, um texto inicial que todos vocês conhecem, do Evangelho de Mateus, quando Jesus, ele usa a gente sabe que Jesus de Nazaré, ele usou muitas vezes a metáfora, para falar com o povo judeu daquela época, Então ele usa uma metáfora para falar que o Senhor, quando voltar, ele vai separar, os servos bons e os servos maus. E aí vai colocar à sua direita os servos bons e à esquerda os servos maus. E especificamente dos servos maus ele fala, ele fala que ele passou fome e não deram comida a ele, que ele teve sede e não lhe deram de beber. E dentre essas exortações que ele fala justamente na questão do estive preso e não me visitaste. E aí os servos perguntam, mas Senhor, quando foi que o Senhor esteve com sede, esteve com fome, esteve preso? A gente tem ciência que o Senhor não esteve nada disso. E aí ele diz, todas as vezes que deixastes de fazer em prol desses pequeninos, foi a mim que ofendeste, que deixaste de fazer. Isso é um texto de Mateus, e que, penso eu, cada um de nós precisa refletir. Eu não vou trazer aqui uma verdade absoluta,
longe de mim. Quero apenas ponderar algumas coisas que muitas vezes no dia a dia, no cotidiano nosso de cada dia, algumas ideias ficam às vezes até um pouco turvas, e a nossa intenção é colaborar, mas deixando claro que Jesus de Nazaré já falava muito claro que a gente precisa ter uma preocupação com aqueles irmãos que estão presos. Precisa ter uma preocupação nesse sentido. A gente vive uma realidade carcerária difícil, vamos ver daqui a pouco isso, que não adianta somente nós trancafiarmos aquelas pessoas que, claro, não é, ninguém aqui é a favor do crime, de jeito nenhum. Quem cometeu uma falta tem que responder por ela. Mas precisamos refletir um pouco, e principalmente o movimento espírita, se devemos ou não ter uma preocupação maior com aquilo que acontece de fora para dentro das nossas penitenciárias. Certo? Então vamos seguindo em frente. Pronto, aí o Evangelho de Mateus, né, o capítulo 25, versículos 42 a 45, né? E na versão final, Jesus dá o recado dele, como eu já disse. Ó, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. E aí dentro da ideia de amor, né, que o cristianismo traz, que Jesus de Nazaré traz, e o espiritismo, a doutrina espírita, principalmente no seu aspecto religioso, ela nada mais é do que o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo renovado. O espiritismo, nesse aspecto aí de amor ao próximo, ele não traz nenhuma novidade. Ele vem, pelo contrário, reforçar aquilo que Jesus de Nazaré trouxe na sua passagem pela terra e que foi muito bem delineado pelos evangelistas. Certo? À luz dessa ideia de reflexão, eu trago um pensamento de um autor, de um escritor não espírita, né, que acredito que a maioria aqui conhece, né, Antoine de Saint-Exupéry. Ele é conhecido por ter escrito um livro muito famoso, vocês sabem qual foi? O Pequeno Príncipe. Então, além disso, ele tem alguns livros interessantes, alguns pensamentos, algumas reflexões, e essa aqui tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, né? Antoine de Saint-Exupéry, ele fala sobre isso, olha, mas dentre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas, tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos. É preciso a gente tentar se reunir. É preciso a gente fazer um esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham de longe em longe ao longo da planura. Então que possamos, na nossa condição de espíritas, antes disso na nossa condição de cristãos, não é? Poder nos comunicar e estar sempre dispostos a falar sobre o bem e a contribuir de alguma forma para a paz, para o bem, não é? Na nossa cidade, no nosso país. Pronto. Então, o que é dignidade humana? É um termo para quem é da área de direito, como Tereza, que está aqui, nosso professor Cláudio Souto também, não tem nenhuma dificuldade, né? Da gente sabe falar ou perguntar o que é dignidade humana. Mas para o dia a dia, o cidadão, e talvez muitos aqui não sejam da área jurídica, mas certamente já ouviram falar em dignidade humana. Dignidade humana é algo que está na nossa Constituição, não é? Que é um documento que todos nós devemos conhecer, ao menos um pouquinho, principalmente a parte lá dos nossos direitos fundamentais, e dos princípios, dos fundamentos do nosso Estado, não é? Da República Federativa do Brasil. Um dos valores, um dos fundamentos, no artigo 1º, inciso 3º, é a dignidade da pessoa humana. Essa ideia de dignidade da pessoa humana, ela traz justamente esse princípio de que qualquer pessoa, independentemente de credo, independentemente de raça, independentemente de posição social, de escolha, não é, profissional, da questão da etnia, da questão sexual, ela possui um valor por si só, somente pela natureza de ser humano. Essa ideia de dignidade humana, ela ficou muito forte, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando houve todo aquele genocídio dos judeus, não é? Houve algumas outras etnias também que sofreram muito com os nazistas, mas os judeus foram os principais. Então, aquilo tudo aconteceu ontem, no século XX, faz 60, 70 anos, nem isso tem
se a gente for ver. Então, o que foi que aconteceu ali? Na Alemanha, que era um Estado avançado, que tinha inclusive no início uma Constituição muito avançada, que era a Constituição de Weimar, não era uma Constituição que tinha princípios importantes, mas aí o partido de Hitler foi avançando no poder e eles foram combatendo os judeus, excluindo os judeus ali de todos os benefícios que o Estado alemão podia dar. Por quê? Porque eles foram criando leis, em resumo, né? Resumindo, mas eles foram criando leis que deixaram de considerar quem era judeu como pessoa. Então, assim, a ideia de dignidade humana, ela veio muito forte após a Segunda Guerra Mundial para impedir, para que nunca mais um ser humano, independentemente da sua origem, da sua religião, da sua etnia, ele fosse excluído do conceito de pessoa humana e fosse tratado como coisa. Certo? Então, por isso que eu quis trazer aqui hoje, falar um pouco para vocês a respeito dessa ideia de dignidade humana. Independentemente de qualquer questão, algumas condições mínimas dessa dignidade precisam ser preservadas. Independentemente de quem seja a pessoa, bom ou ruim, inclusive. Criminoso ou homem de bem. Alguns valores lhes são preservados pela simples questão de ser uma pessoa humana. Certo? Pronto. E aí foi como eu coloquei aqui, ó. A dignidade humana tem esse princípio, respeito máximo pela pessoa humana, independentemente de raça, sexo, opção sexual, cor ou status social. Eu trouxe um pensamento de um pensador que não é espírita, ele é um católico, ele é da área jurídica, é um professor, ele é de Portugal, ele é católico, mas ele tem um pensamento interessante sobre dignidade humana, né? E eu trouxe aqui para vocês, ó. O ser humano nunca pode ser tratado com indignidade, tendo mesmo o direito de não sofrer indignidades ou quaisquer atentados à sua dignidade, existindo, e aí é onde entra a nossa participação, existindo uma obrigação universal de respeito, de garantia e de proteção da dignidade humana. Então, sempre que nós verificarmos que está havendo alguma conduta ou algo que esteja violando a dignidade humana, nós precisamos estar atentos, porque nós temos essa responsabilidade de lutar contra isso, de evitar que isso se repita. Então, vendo assim, nós ainda não evoluímos, a humanidade não evoluiu o suficiente para impedir que haja atentados contra a dignidade humana, não é? Se nós fôssemos evoluídos o suficiente, não haveria, por exemplo, esse problema que existe na Síria, onde nós já vimos, né, imagens duras dos refugiados, né, daquele país que está em guerra, o povo sofrendo, as famílias fugindo daquilo ali, e imagem marcante do ano passado, aquelas crianças que morreram afogadas tentando fugir. Então, infelizmente, nós ainda, de certa forma, quando eu digo nós, a sociedade como um todo, né, os governantes de todos os países não têm ainda essa consciência de irmandade, de permitir que isso ainda aconteça, de permitir que ainda haja pessoas morrendo de fome, não é? Principalmente em alguns países da África, não é? Mas chegaremos lá. Vamos caminhar sempre pensando nisso, que nós vamos evoluir ao ponto de impedir em qualquer parte do mundo, porque todos somos irmãos dessa grande família humana, de impedir qualquer atentado à dignidade humana. Pronto. E aí a gente chega na questão, porque caberia questionar aqui com vocês. Os presos, por mais grave que seja o crime que eles cometem ou tenham cometido, possuem dignidade humana? Merecem ser acolhidos em um local que lhes assegure um mínimo de dignidade? Estou convidando todos à reflexão. Ou isso não seria relevante? Afinal, como costumam dizer, muitas vezes uma frase que tem se propagado, bandido bom é bandido morto. Não seria hoje a maioria da população brasileira favorável à pena de morte? Esses princípios, essas perguntas que eu não vou trazer uma resposta definitiva, obviamente eu tenho minha posição, trarei aqui para vocês, mas eu gostaria que cada um refletisse sobre isso à luz do que a gente vai ver da proposta do cristianismo diante dessa situação. E da proposta que a doutrina espírita também traz diante dessa situação difícil, claro, difícil.
Não é fácil lidar com o criminoso, não é fácil lidar com determinados crimes que, infelizmente, não é, na nossa realidade do nosso país, nós vivenciamos no dia a dia. Não é? Muitas vezes na beira da nossa porta, muitas vezes com pessoas da nossa família e muitas vezes até com nós mesmos. O que diz Jesus de Nazaré? Afinal, nós somos cristãos. Não é? O que é que ele disse sobre isso? Não é? Está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, ele tem um texto sobre isso, se puderem consultem. Não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? É só o meu amigo? É só o meu parente? O meu pai, o meu irmão, o meu filho? Se a gente lê os evangelhos, nós sabemos que não. Não é que a proposta que Jesus trouxe, que inclusive chocou muito a época, era justamente de amar o inimigo. Não é? Era aquela frase de você, que ele usa inclusive no sentido figurado, é preciso contextualizar isso, mas de você dar outra face diante da pessoa, como diz até o poeta, é ter com quem nos mata lealdade. Essa é a grande mensagem cristã. E que, claro, a gente precisa procurar vivenciar, não é algo fácil, não é? Vamos ver, do ponto de vista prático, como isso acontece. Ninguém está aqui pedindo para que uma pessoa, que você, diante de uma pessoa que lhe faz o mal, ou que praticou o mal, que você vai e fique feliz mantendo relação de amizade com ela, não é isso. Mas que a gente, acima de tudo, não alimente o ódio dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos. Esse seria o princípio cristão. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus de Nazaré. E que a gente, eu estou me incluindo junto com vocês, não é? Não se iludam, quem diz isso muito é minha amiga Nani, né? Nani Mendonça, que vem sempre aqui. O palestrante, não pense que o palestrante está acima de vocês de jeito nenhum. Pelo contrário, muitas vezes eu me incluo nisso. A gente está numa condição até inferior e vem aqui justamente para tentar se melhorar. Certo? E a mensagem da doutrina espírita está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem do Espírito Elizabeth de França, que algumas traduções chamam de Isabel de França. Devemos perdoar os criminosos. E aí estou me referindo especificamente àqueles que cometem crimes. Devemos perdoar os criminosos, pois eles não conhecem a Deus como conhecemos. Mais adiante, a ideia do texto é a seguinte: não podemos julgar, pois não conhecemos a história de vida de cada pessoa. Se estivéssemos no lugar dele, se tivéssemos a história de vida que cada uma dessas pessoas tem, esses criminosos, principalmente de modo geral, faríamos diferente? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Ótimo, se faríamos, ótimo. Não é? Mas podemos afirmar isso com toda certeza se passássemos pelo processo de educação que eles tiveram ou não tiveram, de modo geral. Num primeiro momento, a gente precisa também pensar sobre isso. Essa é a mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Como diz também, aí fazendo um paralelo com o nosso livro dos Espíritos, na questão 830, o mal, né, é sempre o mal, claro. E não há sofisma, né, que faça se tornar boa uma ação que é má. Não tem jeito. O mal é sempre o mal. Não estou aqui defendendo o crime, de jeito nenhum. O crime é sempre o crime. Condenemos o crime, mas não a pessoa do criminoso. Que ele responda pela pena devida. Mas que a gente, acima de tudo, acredite que aquele indivíduo pode se recuperar. Me parece que é isso. Desejar simplesmente que quem cometeu um crime morra, não me parece um sentimento cristão. Pelo menos à luz do que Jesus de Nazaré traz com seu evangelho e que Allan Kardec, o vindo da espiritualidade superior, procurou codificar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, justamente a questão do meio de vida, da vivência que cada um. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Então, em algumas situações, não são todos. Não estou querendo dizer aqui que nós sejamos inocentes de achar que efetivamente não existam pessoas, infelizmente, espíritos maus. Mas em muitos casos, há pessoas
que se tivesse uma condição mínima de educação, de instrução, de estrutura, certamente não estariam no caminho da criminalidade. Certo? Em outros casos, não. A gente sabe que é uma tendência inferior, isso ligada de outras vidas e tudo mais. O que não quer dizer, o Espiritismo é uma doutrina que acredita sempre no progresso. Não é? Isso é, inclusive, do ponto de vista quase científico. Não é? O Espírito, ele progride sempre. A gente não anda para trás. Então, quantas e quantas encarnações necessárias haverá para que a pessoa evolua moralmente? Não é? Então, até mesmo esses espíritos que têm uma tendência natural para o crime, de fazer o mal, eles vão evoluir, a lei de causa e efeito haverá de cuidar. Deus, na sua infinita bondade, ele vai ter a resposta devida, e aí, aos poucos, ir evoluindo gradativamente, como todos nós. Não é? Certamente, em outras vidas, já fomos também equivocados, já cometemos outros crimes, e nessa luta, nessa vida, no dia a dia, estamos evoluindo aqui no nosso Brasil, no país onde hoje vivemos. Bem, vamos lá. Pronto. Dentro dessa perspectiva espírita, eu trago aqui um pensamento muito interessante de Emmanuel. Isso escrito na Revista Reformador em março de 1959. Desculpar aos que nos ofendem não será, portanto, comungar-lhes a sombra. Ou seja, desculpar aqueles que cometem um crime, aqueles que nos agridem, não é você concordar com o crime que ele está praticando. Não quer dizer que você tenha, como eu disse a vocês. E isso até não sei se vocês assistiram o filme A Cabana. Ou pelo menos leram um livro que é uma história muito interessante. Perdoar não significa estabelecer relações. Não vamos também colocar uma proposta impossível de se viver, de uma pessoa que lhe traiu, de uma pessoa que lhe fez o mal. Não quer dizer que você encontre com ela no shopping center, em qualquer lugar, vá e vá dar um abraço. Não é isso que se quer. Mas dentro do seu coração, você perdoe e Deus que cuide dela. Você segue o seu caminho, fazendo bem, desejando bem a ela, que ela seja feliz em outro plano. Mas o que você não pode, e Emmanuel vai dizer isso nesse texto, é alimentar dentro de si o ódio, a vingança, porque aí você termina propagando o mal que aquela pessoa fez, dando continuidade àquele mal. Então, continuando o texto de Emmanuel, né? Desculpar os que nos ofendem não será, portanto, comungar-lhes a sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para frente, trabalhando e aprendendo. Porque por isso que estamos aqui, né? Lembremos de uma frase do próprio Emmanuel, não é? O planeta Terra não é uma colônia de férias. Vamos achar que não quer dizer, vejam só, não quer dizer que a gente não tem o direito de se divertir, nem de ser feliz, não. Mas, veja, a Terra é um planeta de provas e expiações, gente. Não vamos esquecer isso. Então, desafios aparecerão na nossa caminhada. Situações de dificuldades podem aparecer. O Espiritismo não é uma doutrina que vem aqui dizer para você, você entrou aqui no centro, sua vida vai melhorar, vai ser tudo às mil maravilhas. Não, vai melhorar sim, só pelo fato de estar aqui. Mas é uma melhora gradativa. É uma melhora diante das dificuldades, diante da sua proposta também de reforma íntima, de se melhorar a cada dia, de procurar fazer o bem, de fazer sua parte. Não é? E, claro, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, de dificuldades. E precisamos estar preparados e conscientes disso, né? Então, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para frente, trabalhando e aprendendo, ajudando e servindo sempre, na exaltação do bem, para que o mundo em nós outros se liberte do mal. Então, nesse sentido, perdoar também o criminoso, não alimentar o ódio. Me parece, à luz do que o Espiritismo vem trazer, é algo, inclusive, que nos permite nos libertar daquele mal que foi feito contra nós. O perdão, ele tem esse efeito, ele liberta. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que é fácil não perdoar. Não é? Principalmente aí onde há dificuldade. É mais fácil você perdoar alguém quando você vê que ela está arrependida, a pessoa. E quando a pessoa não se arrepende? A gente tem que perdoar também? Tem. É mais difícil, mas tem que perdoar. Como eu disse a vocês, você não tem que estabelecer relações com aquela pessoa
Que ela seja feliz, seguindo o caminho dela, você segue o seu. Mas que nós não alimentemos o ódio dentro de nós mesmos, o rancor. Porque, como Emmanuel disse, a gente vai estar multiplicando aquele mal que foi feito. Infelizmente, a partir de nós mesmos. A gente vai estar se transformando em centro multiplicador naquele mal que nos atingiu. E isso é muito sério. Alimentando, prejudica. Divaldo, através da psicografia de Divaldo, Joana de Anjos deixa muito claro isso, né? Sentimentos como o ódio, o rancor, fazem mal ao nosso corpo físico. São muitas vezes a causa de doenças terminais. Quando você tem aquele ódio, aquela coisa que não passa diariamente, claro, isso termina criando células cancerígenas. Divaldo fala sobre isso. E Joana de Ângeles, num dos livros dela também, daquela série psicológica, reforça isso. Então, precisamos estar atentos a isso também, até para o nosso próprio bem, até para a nossa própria saúde física. O rancor, o ódio, a raiva fazem mal, inclusive a nossa saúde física. Pronto. Vamos voltar um pouco à questão aqui do preso, que eu peço uma ponderação principalmente pela realidade carcerária do nosso país, e nós vamos ver que isso termina sendo prejudicando a nós próprios, a nossa própria segurança. Vejam o que diz o artigo 532 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Meus irmãos, vejam bem, e cuidado com esse pensamento. Os direitos humanos não são para bandido, ao contrário do que se diz por aí. Os direitos humanos são para todos os seres humanos. Essa carta ela tem vários outros direitos, o direito à saúde, à alimentação, à educação, o direito à vida. Mas também, à luz do que o próprio Jesus de Nazaré disse, é preciso ter cuidado também com aquela pessoa que está presa. É preciso que se assegure a ele um mínimo de dignidade para que ele tenha condição de se recuperar. Por quê? Imaginemos um assaltante de celular, que é uma coisa que infelizmente é muito comum hoje em dia. Claro, ele assaltou, roubou, usou uma arma, uma faca, pegou o celular de uma pessoa. Claro, ele tem que ser preso, tem que responder pelo que fez. Mas ele vai ficar preso o resto da vida por ter roubado o celular? Uma pessoa de 20 anos, de 19 muitas vezes, de 21, vai ficar preso o resto da vida? Não vai. Em algum momento ele vai ser solto. E quando for solto, ele tem que... Será que as nossas cadeias estão em condição de recuperar? Essa é a preocupação. E aí é onde a sociedade mesmo se prejudica. Porque se ele não tem um ambiente mínimo de dignidade, quando ele for solto, ele vai entrar numa escola de criminalidade quando estiver preso. E quando for solto, vai o quê? Cometer novos crimes, né? Reincidir, não é? Então, essa advertência aqui, no Pacto de São José da Costa Rica, é importante para nós outros, né? É importante que se observe, não é que ele vai chegar, e me preocupa muito, e cada um de vocês, dos senhores, caros irmãos, tem o direito de pensar diferente, mas me preocupa essa cultura de dizer, bandido bom é bandido morto, ele tem que ir lá e mesmo sofrer. Não, ele tem, só a prisão, só o cárcere, a pena privativa de liberdade já é uma coisa que denigre mesmo, no sentido de você sentir efetivamente. Então, e aí a gente vai ver um pouco da realidade carcerária hoje do Brasil. E aí, ele tem que ter uma condição mínima ali que ele possa mentalmente, né, refletir sobre o que fez e ter alguma esperança de que aquele indivíduo se recupere. É isso que o Pacto de São José da Costa Rica disse, que na verdade, ainda que não tenha qualquer intenção, está apenas ratificando aquilo que Jesus de Nazaré já havia dito. Quando ele fala, estive preso e não me visitaste. Certo? Pronto. Vivemos hoje uma cultura de encarceramento. Prendemos com a finalidade de melhorar a sociedade. Procura-se se prender sempre. Acreditamos piamente nisso. Não é? Tem aí essa operação Lava Jato, que tem aí prendido, inclusive, pessoas de poder social, algo que não acontecia no nosso Brasil, que vem acontecendo, não é?
que haja sempre critérios, independentemente de classe social, que se prenda quando for necessário. Sempre com critério, não é? Sempre com respeito àquela pessoa que está ali, que antes de qualquer coisa são seres humanos. Como eu já disse aqui no início para vocês. Então, vivemos essa cultura de encarceramento. E aí eu pergunto, estamos no caminho certo? Nossos presídios funcionam como forma, como contribuição ou como um caminho para regenerar o criminoso? É a partir daí que a gente vai estudar mais um pouco. Vejam uma outra lembrança muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, agora através do Espírito Lamennais. Né? Não sei nem se a pronúncia é essa, professor, mas qualquer coisa, Cláudio, me corrija aí. Do Espírito Lamennais, de 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, que você, numa situação específica, se verificar que um criminoso, por exemplo, está se afogando, perdendo a vida, e aí Kardec pergunta, eu deveria salvar a vida daquele cidadão, mesmo sabendo que se salvá-lo, eu não tenho a certeza se ele vai ficar bom, que ele pode, depois de ser salvo, voltar a cometer novos crimes. E a espiritualidade superior diz sim. Você precisa fazer sua parte, à luz da lei do amor. Daquela mensagem que o Cristo trouxe. Se ele vai se recuperar ou não, é uma questão dele e Deus. Pode ser que ele se recupere sim. Então vejam o compromisso que a doutrina vem reforçar. Mesmo sendo um criminoso, uma pessoa que potencialmente pode até cometer novos crimes, mas que, se for possível, não deixemos que morra. Salvemos a vida dele. Essa é a mensagem que é trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Não nos cabe julgá-lo. Deus haverá de dar a ele a resposta merecida, à luz da lei de causa e efeito. Não estou querendo dizer aqui também, porque esse debate muitas vezes é um debate de extremos. Eu não estou querendo dizer aqui, meus irmãos, que numa situação de dificuldade, de legítima defesa, você vai perder sua vida e deixar que uma pessoa, um criminoso, lhe mate. Não é isso. A legítima defesa existe para isso. Você tem o direito de defender sua vida. O que o Evangelho vem dizer, numa situação que você esteja assegurado e vendo que tem chance de salvar uma pessoa, seja por afogamento, seja um médico que de repente vê, poxa, chegou lá um médico que inclusive tem deveres éticos diante disso e tudo, mas se você tiver a condição, não deixe morrer. São essas ponderações que eu estou fazendo. É claro que um policial numa situação de extrema, ele não vai perder, ele não entra ali para perder a vida, se ele entra numa situação de disputa, né, numa determinada localidade, onde vem uma pessoa armada atirar nele, ele tem que se defender. É claro que, por outro lado, é preciso, não é, me permitam essa observação, não é, sem querer julgar ninguém, mas é preciso ter responsabilidade com o uso de uma arma de fogo. Muita responsabilidade, muita. Às vezes, e é preciso saber, por isso que não pode ser qualquer pessoa que tenha uma arma de fogo, porque às vezes é melhor não reagir. Às vezes você reage, você pode até tirar a vida de um criminoso, mas você não tem a certeza se você não vai perder sua vida, ou se uma pessoa querida, ou um inocente que está passando, vai morrer também. Então é preciso muita cautela com isso, muita tranquilidade, pedir muita orientação a Deus, não é? Principalmente com essa questão do manuseio da arma de fogo. A reação tem que ser só numa situação que efetivamente exija isso. Diferente disso, inocentes podem morrer, perder a vida. Mais alguns questionamentos. A grave situação do sistema carcerário no Brasil não chegou a um ponto tal que passamos a ter também responsabilidade por nossas omissões e ações. Aí eu falo não individualmente, falo da sociedade como um todo, né? Mas acredito que todos já tiveram, em algum momento, imagem de como são nossas prisões. Essas rebeliões que acontecem, né? Que algumas pessoas, às vezes, são decapitados, não é? Criminosos são lá decapitados. Essas pessoas têm parentes, têm filhos, têm mãe. Eles cometeram um crime, é justo que estejam lá. Mas não cometeram. No Brasil não existe pena de morte.
E muitas vezes isso acontece e para nós é indiferente. A gente continua tranquilamente, não é? Continua no nosso dia a dia, como se nada tivesse acontecido, mas aquilo pode terminar refletindo sobre a nossa vida. Eu já disse um dos efeitos, a questão da criminalidade aumentando, já que você entra numa situação ali, onde você só vai ver ódio, você só vai ver briga, você vai passar o dia inteiro ocioso, trancado numa cela. Eu vou trazer um exemplo aqui de Pernambuco, uma cela que foi feita para 6 pessoas, tem 60. Como é que pode, meus irmãos? A gente pode ter alguma esperança de ressocialização e, ao mesmo tempo, o que fazer? Vai pegar todo mundo e fuzilar? Que é isso, meus irmãos? Nós somos cristãos. Nós precisamos acreditar que há uma forma que gradativamente ir se melhorando as condições para que tenhamos condição de recuperar essas pessoas. Sigamos em frente. E me perdoem o tom reflexivo, mas às vezes algumas imagens podem até chocar aqui, mas às vezes é necessário. Jesus fez isso muitas vezes através das suas parábolas, né? Muitas vezes. Quando mandamos ou desejamos a prisão de alguém, também não deveríamos pensar na atual situação das penitenciárias, cadeias públicas e casas de albergado, que é uma espécie de cadeia também que existe no nosso Brasil. Só para vocês terem uma ideia, e aí isso eu peguei no site G1, são dados que foram obtidos junto ao Ministério da Justiça, não é? Agora, entre 2016 e 2017. Nós temos 2.716 estabelecimentos penais carcerários no nosso Brasil. Temos 393.842 vagas. Para um total de 644.575 presos. Há um déficit de vagas de 250.733. Qual é o resultado disso? Vocês acham que essas rebeliões são por acaso? Os senhores acham que muitas vezes acontecem crimes ordenados de dentro do presídio por acaso? Em razão de tudo isso, o Estado muitas vezes perde o controle. O controle é de fora, é de dentro para fora. Fechou a chave ali, aí já são os próprios presos que tomam conta ali. Em razão do número insuficiente de policiais militares, de guardas carcerários, guardas penitenciários. Então há toda uma dificuldade muito grande. Quero ressalvar que o papel que as religiões têm muitas vezes, não quer dizer que todo presídio está numa situação caótica. A maioria sim, sem dúvida. E as religiões têm um papel importante. Não é? Os evangélicos têm tido uma presença muito grande nos presídios e penitenciários. O movimento espírita ainda é muito tímido nesse sentido. Mas a religião ela tem um papel consolador muito importante para aqueles homens que estão ali, muitas vezes, ociosos o dia inteiro. E quem tem que ter alguma luz, algo que lhes motive a não estar pensando no crime somente. Certo? Bem. Vamos ver a realidade em Pernambuco. Veja no nosso estado de Pernambuco, nós temos 10.967 vagas para 30.028 presos. São em torno de 19.000 o nosso déficit de vagas. E aí a reflexão vai mais ainda, mas é claro que isso é até objeto para uma outra palestra, com muito cuidado, respeitando o direito de cada um pensar diferente. Mas é esse sistema, com esse déficit que a gente viu de 250.000 vagas no Brasil e 19.000 em Pernambuco, que a gente pensa ainda e que se defende ainda a redução da maioridade penal. Nós vamos reduzir a maioridade penal e pegar esses jovens entre 16 e 18 e jogar aqui, nesse sistema, com esse déficit de vagas. Em que é que eles vão se transformar? São ponderações que a gente precisa ter. Não é? E me parece, e há uma obra de Ailton Paiva de espiritismo e política nesse sentido, esses temas relevantes. Não é que a gente precisa ponderar um pouco, refletir,
as escolhas que a nossa sociedade vai fazer e que a gente, enquanto espírita cristão, é importante que tenha uma posição. Estou apenas trazendo aqui algumas ponderações nesse sentido, à luz do que Jesus de Nazaré falou. Não é? Quando ele disse, estive preso e não me visitaste. Não é? Só algumas imagens da situação carcerária aqui em Pernambuco, olha. Com superlotação extrema, presos na penitenciária Água Industrial São João, a presídio lá de Itamaracá, como é popularmente conhecido, dormem no refeitório. Esses homens se amontoando aqui, dentro do refeitório lá. Na prisão. É onde eles dormem, viu? O dia a dia, imagina aí o dia a dia, as necessidades, não é, biológicas que precisam ser feitas, compartilhadas. Não é? Presos aquilo que eu falei, ó, presos em uma cela de 6 leitos de cimento, onde estão 60 homens. Aí imagine o dia a dia, o asseio corporal, como é que fica tudo isso? Onde é que está a dignidade aí de cada um? Essa é a realidade. Isso foi um relatório de uma ONG, Human Rights Watch, um relatório de 2015. Então, eu não estou dizendo que se justifica de jeito nenhum. Agora, essas rebeliões, elas têm uma causa muitas vezes. Claro que tem disputas de facções, de organizações criminosas lá dentro que não devem existir. Mas que existem muitas vezes porque o Estado não tem controle. E não tem controle muitas vezes em razão desse tipo de situação. Somente uma reflexão, não é? A sensação de cada um dos senhores, a violência social no Brasil, ela diminuiu ou cresceu nos últimos 10, 15 anos? Nós estamos prendendo mais, encarcerando mais. Será que a violência diminuiu? Percebam, meus irmãos, em 2002 nós tínhamos 239.345 presos. Se a gente pular para 2017, nós estamos atualmente com 668.182. Prender não é sinônimo de diminuição de violência. É preciso ter critério sobre de que crime, qual o crime que nós desejamos que leve alguém à prisão. É preciso separar a natureza de cada crime. Preciso pensar sobre isso. Então, essa cultura muitas vezes alimentada por alguns programas televisivos, daquela coisa de você, o mal com o mal, né? Responder aí, olho por olho, dente por dente, tenhamos cuidado. Pode ser que isso alimente ainda mais a violência social no nosso Brasil. Que a gente, claro, tenha propostas e respostas para isso, né? Que o crime seja combatido, evidentemente, mas que tenhamos critérios. Tenhamos certeza, tenhamos segurança para saber onde é que a gente está pisando. Não é? Que se aumente a pena dos crimes, mas que também, dependendo do caso naturalmente, mas que também se aumente o número de vagas nas penitenciárias. Que a gente reflita se todo crime, pessoa furtou. Tem um caso aí famoso, andou circulando nas redes sociais, o furto e uma melancia. Não é? A pessoa furtou, o furto é sem violência, a pessoa pegar a coisa de alguém escondido. Uma pessoa que faz isso tem que ser presa necessariamente? Estou convidando vocês à reflexão. Ele tem que se juntar no mesmo presídio que um sequestrador, que um estuprador? Porque quem fez isso está errado. Mas ele tem uma chance maior de se recuperar. Mas se você joga numa estrutura daquela, ele vai se recuperar. Cabe a reflexão de cada um de vocês. E aí, só mais ou menos o que eu falei. Ó, a partir desta causa, que é a realidade do nosso sistema penitenciário, a gente tem esses efeitos. Ó, presos dormindo no chão, ou uns por cima de outros, ou em alguns casos, revezando para ver quem dorme. Olha, hoje você fica em pé. Porque não cabe. Né? E aí, claro, termina acontecendo aquilo. Os mais fortes se sobrepõem, né? Termina havendo até um comércio
mafioso ali entre eles, você pagando para conseguir um lugar e tudo mais, mas muitas vezes há um revezamento para dormir. Olha, hoje você fica em pé, quem dorme deitado sou eu. Então, presos dormindo no chão uns por cima dos outros, proliferação de doenças, ausência de água e saneamento básico dentro dos presídios, porque acontece. Explosão da violência entre os reeducandos, crimes praticados fora, mas decididos dentro das penitenciárias e cadeias públicas. Controle dos presídios pelos próprios presos, a questão dos chaveiros. E o crime organizado dominando os presídios. Qual é a consequência? O aumento da violência no nosso país. O Brasil, que Chico Xavier colocou isso através de Humberto de Campos, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos uma missão importante, mas, como já alertou Richard Simonetti, que é um pensador espírita, isso não quer dizer que o Brasil não. O Brasil tem essa possibilidade, mas se nós, enquanto população, enquanto povo, falharmos na nossa missão de regenerar, não é? De crescer moralmente enquanto nação, nós não seremos pátria do Evangelho. Isso não é um título ganho, é um título que precisa ser conquistado. E dentre essas situações está a questão dos nossos presos, dos estabelecimentos carcerários, que é para o nosso bem mesmo, para que a gente possa ter condição de ter uma sociedade também mais segura, permitindo que aqueles irmãos ali também se recuperem. A gente não pode achar que basta prender e jogar ali dentro não, como animais, porque não são. A dignidade humana é para todos, eu reforço isso. Para a vítima também, para o policial também, mas também para o criminoso. Condições mínimas que eu falo, de ser tratado minimamente como um ser humano e não como um animal. Vamos, o tempo aí são até 8 horas, né? Então ainda temos um tempinho. Vamos refletir um pouco. Eu queria só comentar algumas questões que às vezes são até distorcidas, mas é importante que a gente, enquanto espírita, esteja esclarecido. Qual é o conceito de justiça à luz da questão 875 do Livro dos Espíritos? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E os presos possuem direitos a ser respeitados? É evidente que sim. Eles possuem direitos, meus irmãos. Vamos lembrar algumas dessas previsões. Está na lei isso, a lei de execução penal. Não é? Isso está longe de ser observado. Mas são estruturas mínimas, à luz justamente daquele pensamento que o Pacto de São José da Costa Rica trouxe. Do próprio pensamento de tratar o preso com o mínimo de dignidade humana. Então, a questão da assistência material, consistindo no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Eu não estou falando que o preso vá para um hotel 5 estrelas, não, gente. Eu estou falando de condições mínimas de higiene e convivência. Assistência à saúde, porque muitos adoecem lá e morrem. Muitos contraem o HIV, que ainda é um mal presente. E essas doenças se espalham lá, vocês pensam que não? Numa cela que, por exemplo, tem 60, onde deveria estar 6, será que as doenças não se propagam, não? Numa situação dessa? Infelizmente, muitas até doenças de natureza sexual, como é o caso do HIV, né, do vírus HIV. O que era muito importante é a questão do ensino de primeiro grau, para que eles não fiquem o dia todo ali trancafiados, porque isso aí termina degenerando mentalmente a pessoa, ficar o dia inteiro preso. Que eles tenham um mínimo de instrução, de educação. Recentemente a lei estendeu o ensino médio também na possibilidade, para alguns tipos de crime, que ele possa também estudar, ter uma condição ali de se profissionalizar, fazendo um curso técnico. A questão do trabalho do preso é importante, é algo que pode ser melhorado. Que ele esteja preso, cumprindo pena, mas que ele dê algum retorno positivo à sociedade. A nossa lei prevê isso, agora cabe executar. Cabe aos governantes
Isso é uma situação que não dá voto, né? Você falar de presídio, falar de direito de preso. Não dá. Vejam que até aqui numa casa espírita eu estou falando e vejo que algumas pessoas me olham às vezes assim, um pouco, né, surpresas, atravessadas. Veja que o tema não é fácil. Imagine um político tratando isso, né, numa época de campanha. É muito melhor falar que ele vai construir, não é, posto de saúde, estrada, claro, a gente precisa também. Não é? Mas é mais fácil falar que vai fazer isso, né? Vai dar aumento para os servidores públicos, tudo mais, aumentar o salário mínimo, isso tudo é importante, mas não esquecemos também isso, esse lado também. Uma questão que eu considero importante, que eu já vi também em redes sociais, e a gente precisa ter cuidado com o que se propaga. A mensagem inicial de Emmanuel fala sobre isso, o falatório. O falatório também acontece no Facebook e no WhatsApp, gente. Vamos ter cuidado. Às vezes, reputações são abaladas. Vê uma trajetória toda que a pessoa constrói, pega uma pessoa ali numa mensagem de WhatsApp e acaba. Não pode. Nós somos cristãos espíritas, temos que ter responsabilidade naquilo que a gente for falar e muitas vezes retransmitir. Então, uma dessas questões é o auxílio reclusão, que eu vi aí no WhatsApp, já vi no Facebook, dizendo que no Brasil só existe direito para bandido, que o auxílio reclusão é um absurdo, tem que fazer um abaixo-assinado da população para revogar o auxílio reclusão. Meus irmãos, o auxílio reclusão, ele tem previsão na lei da Previdência Social, para o preso que já contribui para a Previdência Social. Aquele cidadão que tinha um emprego e que lamentavelmente se envolveu com a criminalidade. Ele pagou por aquilo, ele contribuiu para a Previdência. Então há a previsão de enquanto ele estiver preso, sem poder trabalhar para sustentar a família, não é? Porque a nossa Constituição diz que a pena, ela não pode passar da pessoa do criminoso, não. Nem todo criminoso é aquele monstro que a gente imagina, que muitas vezes até é, mas nem todo criminoso é. Muitas vezes são pessoas, são pais de família. Alguns, infelizmente, que estão até empregados. Se envolvem num roubo. Não, olha, vai dar tudo certo, a gente vai e tudo. Entra naquela história. Está errado. Mas aí foi preso. E aí? Ele é arrimo da família. Chefe de família. Quem vai sustentar aquelas pessoas? Tem crianças, às vezes, ali. Então, o auxílio reclusão é para isso. É um apoio que o Estado dá para aquele preso, eu repito, que tinha um emprego e contribuía já para a Previdência Social. Isso está na lei. Então não pense que isso é uma coisa, é uma benesse gratuita, não. Ele contribuiu para isso. Pensemos na família dele, pensemos na condição dele e na esperança de que ele venha, depois que sair, se recuperar, não é? Mas que a pena que ele esteja cumprindo não seja imputada à sua esposa, não é? Não seja imputada aos seus filhos. Livro dos Espíritos, questão 887. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. E aí Kardec gostava de dar uma cutucadazinha, né, na espiritualidade superior. Ele, vez ou outra, ele leva até alguns fora, né? No livro dos Espíritos você vê que, vez ou outra, a espiritualidade diz, sinceramente, né, até, um pouco, às vezes, até impaciente. Mas vejam, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contar nas nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma simples falta de simpatia entre os espíritos? Vejam a resposta da espiritualidade superior. Vejam que já no Livro dos Espíritos, em 1860, no século XIX, já se dizia isso, olha. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. É aquilo que eu falei no início, gente. Não significa estabelecer relações de amizade, de afetividade. Perdoar dentro de nós mesmos, que a pessoa siga o caminho dela. Se ela continuou do mesmo jeito, deixa ela para lá. Você segue sua vida, não é? É não alimentar o rancor, não alimentar o ódio, não alimentar o desejo de vingança, para que a gente não aumente aquele mal que já foi feito por ela mesma. E o Livro dos Espíritos confirma isso. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. A vingança, ela somente gera mais violência. Eu reforço aqui e digo por experiência profissional própria. Se a morte
olho por olho, dente por dente, resolvesse, os grupos de extermínio tinham resolvido a situação desse país, porque existem. Nas cidades do interior, dos anos 90, início do ano 2000, muito comum. Se matou muita gente. O problema, e se juntavam pessoas de bem. Não é porque achava que estava fazendo, não, vamos, tem uma pessoa assaltando aqui, assaltaram tal e tal comércio, vamos se juntar. E se juntavam, às vezes, policiais, não é? Funcionários, iam lá e matavam. O problema é que quando matava, tinha uma família por trás. O problema é que quando ia matar, às vezes tinha um amigo que não tinha nada a ver, e não podia saber que aquelas pessoas estavam envolvidas, e terminava morrendo também. E não resolveu, porque isso vai gerando um ódio, a família fica com ódio, a família depois vai querer se vingar de um daqueles que participou daquilo, e aí vira um ciclo sem fim. Então estejamos atentos a isso. Já estamos chegando, já estamos no nosso horário, não é? Lembremos sempre, olha, como eu disse a vocês, a Terra não é uma colônia de férias, mas é possível alcançar aqui uma felicidade ainda que relativa. O Livro dos Espíritos diz isso. Depende muito de nós abrandar nossos males e ser aqui tão felizes o quanto possível. Está lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Direitos humanos são para todos, gente, inclusive para os presos. É preciso saber separar o crime da pessoa do criminoso. O movimento espírita precisa incrementar a sua presença nas prisões e cárceres. Não é algo fácil. Eu não estou dizendo que eu me incluo nessa crítica, mas nós precisamos pensar a respeito. O movimento espírita precisa pensar um pouco mais sobre isso. Vou pular essa citação de Emmanuel. Não se advoga aqui uma postura passiva frente à criminalidade. Que existe justiça para todos, independentemente de classe ou posição social. Mas que venha na justiça dos homens uma pena justa, que conceda ao criminoso a chance de se recuperar. A vingança pela vingança não é um sentimento cristão. Não repito que isso seja fácil. Não repito que perdoar um criminoso seja algo fácil. Mas nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. É a mensagem que Jesus de Nazaré traz e que é ratificada pela doutrina espírita. Uma mensagem de Emmanuel, que aí eu vou deixar para ler essas duas últimas para concluir, que já são 8 e 2. Não vamos esquecer da fórmula BIP, que está lá no Livro dos Espíritos também. Benevolência, indulgência e perdão. E os criminosos também precisam dela, da nossa indulgência e do nosso perdão. Como nos lembra Joana de Ângeles, se conseguimos nos desarmar interiormente, nós viveremos e agiremos melhor. Que não sejamos nós o agente que venha a propagar, como eu já disse, ainda mais o mal, inicialmente gerado pela ação do criminoso. Procuremos buscar em nós mesmos o sentimento de ser um soldado do Cristo, propagando sempre o bem e acreditando no mundo melhor. E aí eu concluo com essa mensagem de André Luiz. É compreensível que você ainda não consiga, e você eu estou me incluindo também, gente. Ok? Estou do lado de vocês também. É compreensível que você ainda não consiga amar alguém que lhe cause tantos danos no caminho. Recorde, porém, que o amor ao próximo é lei no roteiro da evolução. E não se comprometa com o ódio, na certeza de que a renúncia à mágoa já é o começo do amor. A renúncia à mágoa já é o começo do amor. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, meus irmãos. Uma boa noite e que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Fazer a prece, né? Então, vamos mentalizar, meus irmãos, positivamente. Pensar em Jesus e nos espíritos de luz. Que a espiritualidade amiga e superior nos ajude a entender todos esses conceitos expostos na noite de hoje. Que possamos praticá-lo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Que possamos, Senhor, pensar o bem, aprender a perdoar, saber separar o criminoso do crime, pensar sempre no bem, ajudar o nosso país a ser um país melhor, através do perdão e através da prática das boas ações. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.